Bom, dando continuidade ao nosso podcast de produtos da Alternativa, aqui com o Alex Colau, nosso gerente de produto e marketing da Alternativa, que está dando essa aula maravilhosa para nós. A gente vai falar um pouquinho agora sobre portas e sistemas de correr, né? Portas de passagem. Obrigada por estar aqui presente com a gente. Oi, Ana. Agradeço mais uma vez. Estamos aí para tirar todas as dúvidas que surgirem durante a nossa conversa. Perfeito. E, eu escolhi esses dois produtos da Alternativa, o Beluno mais o Sotile, porque a gente percebeu uma alta muito grande, né? Desde quando eu iniciei o trabalho com a Alternativa, a gente tinha uma porta de passagem, que era o Atenas. A gente via algum movimento, né, pequeno, com porta de passagem, mas nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, isso aumentou muito. Então, a gente vê, né, várias possibilidades aí, não só de porta de passagem, mas também portas de entrada pivotante, portas com pé direito bem alto. E esses produtos, viu, tanto a porta de entrada com pivotante, eles são desenvolvidos no alumínio. Às vezes vocês não imaginavam isso, mas a estrutura ali, né, a caixa da porta é toda em alumínio. Exatamente, Ana. Você citou uma situação da crescente do uso em portas de passagem, né? Isso está totalmente relacionado à tendência dos espaços estarem cada vez menores e integrados. Então, existir uma possibilidade que permita a integração e o fechamento, né, dos espaços é maravilhoso, né? E as soluções Beluno e Sotile caem como uma luva nesses projetos. Exatamente. E a gente tem as duas soluções, mas cada uma tem sua característica, né? O Sotile, aquela porta mais leve, e o Beluno, uma porta mais robusta. Exato. A principal diferença entre as duas é que a Beluno ela é aplicada com vidro nos dois lados, né? Vidro ou algum outro revestimento de até 4 milímetros nas duas faces. Então, ela é uma porta, né, dupla, com vidro duplo, com acabamento duplo. E a Sotile ela é montada com um único revestimento central, né, com um único vidro. Ambas para serem aplicadas ou de forma pivotante, né, que daí não utilizam um sistema deslizante, mas também utilizando o nosso sistema deslizante AL86 e podendo também ter uso do mão amiga, que é quando nós utilizamos mais do que uma porta, né, para esse fechamento e abertura dos grandes vãos. Certo. Então, vamos falar um pouquinho do Sotile agora. O Sotile, você falou uma coisa que eu não sabia, viu, gente? Nem tudo a Ana sabe, não. O Sotile também pode ser aplicado numa porta pivotante? Pode sim, sem problemas, pode ser utilizado. Que perfeito. E hoje, né, sempre quando eu pego algum projeto que tem o Sotile, o pessoal me pergunta, como que eu vou instalar? Eu tô com a obra pronta lá, eu já posso ir fixar ela? Simples assim no gesso? Acho que não é bem assim, né? Ana, soluções, né, que envolvem a arquitetura, elas não podem ser deixadas para depois, né? Então, existe uma necessidade de acabamento, existe uma necessidade de estruturação, né, sobre o gesso. Então, geralmente, esse trabalho é feito através de fixadores metálicos, né, que venham até a altura do gesso e aí sim são aplicados os nossos trilhos, né, para essa solução, o nosso trilho que vai receber o sistema L86. Mas é necessário uma preparação na construção civil quando o objetivo do uso for, né, fazer essa intervenção junto ao gesso. Tá. E aí, gente, a gente vai vivendo e aprendendo. Essa questão da estrutura metálica, eu aprendi um macete que, às vezes, a pessoa não usa uma estrutura metálica, uma chapa. Costuma usar uma estrutura oca, né? Eu esqueci o nome dessa. Tubular. E aí, se você vem e coloca
o nosso trilho e a porta correr em cima desse tubular, vai gerar um barulho. E esse barulho vai achar que é o kit, mas não é. Detalhe, se você for usar uma estrutura dessa modular, é muito importante vocês preencherem ela com espuma expansiva. Assim vai evitar o barulho, né, que não é do kit, mas sim da estrutura tubular. Né? Na hora que a porta correr, aquilo vai soar lá dentro da tubular. Gerar um atrito, e vai gerar um atrito. Né? Perfeito, bem colocado. E dimensões, né, de porta, do trilho também, espessuras, essas perguntas, eles... O que eu devo deixar para a porta? As maiores dúvidas, né, geralmente na solução desse tipo de porta é qual o tamanho mínimo, qual o tamanho máximo, qual a altura mínima. Assim, existem várias, desculpa a repetição, mas várias variáveis, né, então a gente precisa tomar cuidado em algumas situações. Quanto maior a porta, sempre é importante entender que ela precisa de maiores estruturações. Por vezes a gente consegue construir uma estrutura de uma porta utilizando beluno com mais de 300 quilos. Mas eu não teria como fazer uma porta com 300 quilos ser aplicada num sistema deslizante que ele é desenvolvido para 80 ou para 100 quilos. Então sempre é importante fazer esse alinhamento com o sistema ou com o perfil pivô e entender isso com o tamanho da porta que vai ser aplicada. Tamanho mínimo, né? O tamanho mínimo ele é também relacionado ao uso ou não de amortecimento nas portas. Então, portas sem amortecedor, que elas têm apenas fechamento através do freio, que a gente chama, né? Ela permite o uso de portas mais estreitas, de até 60 centímetros, mas quando a gente começa a utilizar o amortecedor, que dá aquele efeito melhorado, né? Pelo investimento que o cliente já está fazendo, usar o amortecedor já é um outro nível de aplicação. Aí exige um tamanho mínimo de 80 centímetros. O tamanho máximo, ele vai estar sempre relacionado à capacidade do sistema deslizante e não tanto do perfil. Porque o perfil simplesmente dá para ir crescendo a porta e aumentando ele na própria estruturação de alumínio. Tá. E o que é legal dessas portas também, gente, é que o piso ele fica livre. Ele não tem trilho na parte inferior. Isso te dá, né, o livre movimento ali, não tem nada para te atrapalhar na passagem. Os trilhos são sempre na parte superior e funciona com um pino-guia, né? Exatamente. Então, a estruturação, o peso da porta, ele está sempre suspenso e é por isso que é importante a preparação da estrutura, como a gente falou no início aqui. E o guia na parte de baixo, ele vai sempre ficar posicionado em algum ponto que ele não apareça. Então, o acesso sempre vai ser 100% livre. Certo. Já tive algumas perguntas também. O pino-guia ele pode ser na primeira, segunda ou terceira porta, ou ele tem que estar sempre fixo na primeira porta? Ele sempre vai estar fixo na primeira porta, né? Porque a gente vai definir o lado da abertura. Então, quando a gente utiliza mais do que uma porta, nós estaremos utilizando junto ao sistema deslizante a solução do acessório mão amiga, que é o que faz com que uma porta puxe a outra. Então, nessa questão, nós temos as soluções do lado direito e do lado esquerdo, que é importante a gente se atentar, olhar bem no nosso manual, as referências, para saber qual o lado eu vou ter maior ou menor abertura. Então, o lado de menor abertura sempre é o lado que vai receber esse pino. Por exemplo, se nós tivermos 4 folhas, e a gente até vai representar agora isso num vídeo, a gente vai poder abrir a primeira folha, né, para dentro e as outras 2 folhas também vindo para dentro. A gente tem, nesse caso, 2 fluxos, ou todas as folhas indo para um único sentido. Então, ele é muito versátil, ele tem todas essas possibilidades, mas é importante olhar bem o lado, né, do lado que a gente quer a maior ou menor abertura.
bem a atenção das arquitetas, né? Você ter fluxo dos dois lados. Você não ficar preso a só um lado de passagem. Que é um diferencial do nosso kit, que eu acho que nem todos aí no mercado oferecem isso, não. Nem todos. O segredo está realmente nessa composição entre o mão amiga e a aplicação do pino guia. Ambientes comerciais, por exemplo, são muito interessantes, né? Ter essa entrada e saída com fluxos diferentes. E o que é legal, gente, que essas portas de passagem, tanto Belluno quanto Sottile, não está preso só ao residencial, não. Como ele falou, comercial, hoje os ambientes de escritório cabem muito bem essas linhas, né? Então, entre uma sala de reunião, uma sala de diretoria, o diretor não precisa ter uma sala presa a ele, né? Então, pode... a sala dele, aí você fecha a sala e você tem acesso, né, a outros colaboradores da empresa acessar a sala também por essa divisória. Hoje a gente vive uma dúvida, né, todos têm a dúvida se é melhor trabalhar num espaço corporativo com todas as pessoas juntas ou se é melhor terem os espaços compartilhados, fechados. Então, esse tipo de produto, ele possibilita a gente ter um ambiente aberto e no momento que for necessário fechar para uma reunião, para um assunto mais privado, fazer o fechamento das portas. Então, para ambientes corporativos, a solução também é incrível. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho, né, do Sottile, de como ele funciona. O sistema é o AL86, com o mão amiga, né? Amortecedor pode ser na abertura e no fechamento. Enfim, aí a gente tem... vários códigos ali que você pode trabalhar desde um sistema mais simples, sem amortecedor, ao mais robusto, com amortecedor dos dois lados. Aí fica a critério de vocês, né, o que vocês vão entregar para os seus clientes. E aí, partindo agora para o Belluno, que aí a gente já tem uma porta mais pesada, mais robusta, como o Alex falou, com vidro duplo, né, e ele também traz a situação de trabalhar com outros elementos além do vidro. Correto, Alex? Exato, Ana. A gente tem percebido cada vez mais a necessidade de novos produtos, né? Seja no móvel, seja em portas, novos materiais que contemplem essas linhas. Então, a solução Belluno ela vai poder receber tranquilamente uma placa de ACM, né? Que é alumínio composto. Ela pode receber um revestimento de MDF também, compartilhado com um vidro. Lembrando, e é muito importante esse detalhe, o MDF em espessura mínima hoje nós encontramos no mercado em 6 milímetros. O encaixe do nosso vidro ele é de 4, então basta fazer uma pequena usinagem no MDF para fazer com que ele encaixe nas extremidades do perfil estrutural. E com o uso de divisores, né, a gente pode ter uma porta estruturada com alumínio revestida com madeira ACM, mas também dá para fazer, né, a brincadeira de mosaicos, utilizando diferentes materiais, diferentes cores e diferentes composições. Falando em diferentes composições, eu lembrei do Boiserie, que é da linha Cupertina, que o cliente utilizou para fazer moldura na porta. Então, ele fez uma porta Belluno, e depois ele veio e aplicou o Boiserie sobre a estruturação Belluno. Isso. E já que falou do Boiserie também, os próprios ripados light, né, que substituem o vidro, podem ser utilizados também como revestimento. Olha só. Né? Outra possibilidade. Outra possibilidade. Também. E aí, né, o sistema utilizado na porta de correr do Belluno é o AL86 também, e o mão amiga. E temos a possibilidade também, né, de trabalhar ali as portas de entrada, porque hoje
tá muito em alta esses pé direito com umas portas gigantes, né? E eu vejo cliente meu já desenvolvendo esse tipo de porta, né, com o pivotante ali. Então, o que você coloca para a gente de dica para quem quer começar a trabalhar com essas portas pivotantes no nosso sistema? Assim, é muito importante entender o projeto, o tamanho do projeto e saber que para uma porta dessas funcionar, né, da melhor maneira, ela precisa ser muito bem estruturada. Então, o segredo está, né, em quantas travessas a gente coloca, e a linha Belluno ela é extremamente completa, né, uma linha que traz perfis estruturais, perfis já com os encaixes para mão amiga quando necessário, perfis já pensados também para aplicação de soluções pivotantes, mas ela traz as travessas de amarração, né, que é o grande segredo para a gente conseguir fazer estruturas de 6, né, ou a gente chega a ver até maiores do que isso em termos de metragem. A estrutura é o grande segredo, então não é somente pegar a porta, achar que os perfis laterais vão montar essa solução e colar o vidro e achar que está tudo bem. Precisa realmente uma amarração de perfis internos. Quanto maior a porta, maior essa necessidade de estruturação. Perfeito. Não sei se você vai saber me responder isso agora, se você vai lembrar, né? Mas os clientes me perguntam assim, qual a dobradiça pivotante que você me indica? A alternativa tem para vender? Não só o pivotante, mas também às vezes uma dobradiça para uma cristaleira, né? Aí, como a gente entrega a solução do alumínio, eles pensam que a gente já está associada à dobradiça também. Mas não é, a gente é especialista em perfil de alumínio, né? Componentes como dobradiça, corrediça, a alternativa não produz, né? A gente não tem dobradiça, a gente não tem o pivô também. Mas, obviamente, quando nós desenvolvemos a solução para mercado, a gente pensa em ela atender, né, as soluções que já existem, tanto para pivô quanto para dobradiças. Então, a Belluno ela é desenvolvida de uma maneira a atender praticamente todas as possibilidades. Aí a escolha da dobradiça vai depender de quanto aparente ela vai ser ou não. A mesma situação do pivô. Mas o que é muito e o que é mais importante é sempre relacionar esse material que vai ser aplicado, seja ele uma dobradiça ou um pivô ou o próprio sistema deslizante, com o peso da porta. Então, os materiais que o mercado fornece, eles sempre têm essa característica de capacidade de peso. E, por vezes, a gente superestima o peso de uma porta e acaba usando um acessório de fechamento que não condiz com o mesmo peso. Então, é muito importante se atentar a esse quesito. A porta, né, ter o mesmo peso da capacidade do sistema. E sempre lembrar, né, gente, que eu acho que o pivô tem que estar com o piso preparado ali, né, para fazer a parte inferior e depois a outra que é o pino que encaixa na porta. Na parte superior, isso. Exato, né. Fechaduras, né, Ana, também é outra situação que segue o mesmo caminho dos guias ou das dobradiças. A solução também permite o uso de diferentes fechaduras de mercado, né, que para uma aplicação externa também é importante se atentar a isso, né, a largura dos perfis, a forma como tem que trabalhar essa estruturação interna. E as fechaduras, né, hoje a gente tem digitais, né? Hoje eu vejo, né? Teve um cliente que instalou uma no Vale dos Cristais, que aí já foi com uma fechadura digital, né? Que eu acho que é mais fácil a aplicação do que uma convencional. Por incrível que pareça, os modelos digitais eles estão tão bem evoluídos que ficou muito mais fácil do que o modelo mecânico. Exato. De fato. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente passou algumas soluções aqui das portas para vocês, tá? Dúvidas, gente, se vocês tiverem, pode, né, nos chamar ali no canal, no nosso Instagram, no Instagram da Alternativa, no Instagram da Las Casas, né? Ou até mesmo, né, entrar em contato com a gente, que a gente está aqui disponível para esclarecer para vocês e, né, trazer a melhor solução para o projeto de vocês.
Exato, Ana, e até lembrando que a Alternativa trabalha com soluções muito interessantes de informação de uso dos produtos, então através aqui do trabalho da Las Casas, né, através do Instagram deles, vocês podem chegar no Instagram da Alternativa, vocês podem chegar no nosso novo site, né, que veio super completo, cheio de informações. Então, consultem lá nosso novo site, www.alternativa.ind.br. Perfeito. E no site, gente, a gente tem, né, o cantinho lá, né, a janelinha que você clica e vai direto à pasta do SketchUp, onde vocês têm, né, vocês arquitetas aí, vocês conseguem tirar o desenho, né, de todos os perfis, de todas as soluções que a gente vem apresentando aqui para vocês. Isso aí, a biblioteca SketchUp é uma solução muito prática, onde esses produtos no qual a gente falou já vêm pré-montados para vocês aplicarem de uma maneira muito simples no projeto de vocês. Perfeito. Agradeço, muito obrigada, continue, né, assistindo nossos vídeos, dá um like e inscreva-se. Até a próxima.